Eu trabalho na Aeronova no Departamento de Projetos Gerais. Eu defino nossas tarefas e o design dos aparelhos para a estratosfera. Antes, eu trabalhava com dirigíveis. Lidava com tecnologia estratosférica, mas sobre isso vou falar um pouco mais adiante. Agora, eu gostaria de falar um pouco, de maneira breve e de forma geral, sobre como a humanidade começou a explorar essas altitudes. No início do século passado, havia um grande desejo de fato, alcançar altitudes que o ser humano nunca tinha atingido antes. Foram realizados muitos voos recordes em aviões e também em balões de ar quente. Houve muitas tentativas, várias sem sucesso e terminaram trágicas. Ainda assim, a humanidade queria conquistar isso. No fim, o ser humano saiu da atmosfera e voou no espaço. Os primeiros passos foram dados com aparelhos aerostáticos. Foram esses que chegaram mais rápido à estratosfera, e um dos pioneiros nisso tudo foi Auguste Piccard, que em 1931 construiu o primeiro estratóstato do mundo. A União Soviética fez um estratóstato recordista em 1933 chamado SSSR-1. Após os anos de guerra, começaram a fabricar invólucros de polietileno. Muitos países dominaram a tecnologia de produção de grandes aeróstatos, e isso se tornou um setor específico. Os primeiros satélites tinham acabado de aparecer, enquanto os estratóstatos já cruzavam os céus, sobrevoavam a União Soviética e eram lançados em série. Eles encontraram várias tarefas científicas para pesquisa espacial e estudo da Terra. Alguns balões caíam na URSS. Conversei com uma pessoa que, ainda no 5º departamento do TSAGI, trouxeram esse balão e essa câmara para que analisassem. Criaram-se estratóstatos próprios e o escritório de projetos de automação de Dougal Pruden. A navegação nessas altitudes foi dominada. Houve também ascensões tripuladas. Para os testes, por exemplo, foram usados trajes espaciais. Foram realizados saltos de paraquedas dessas altitudes. Na União Soviética, foram lançados os aparelhos Vega 1 e Vega 2. Em 1985, eles lançaram balões estratosféricos, e esses balões flutuaram por vários dias. Duas sondas de balão operaram alternadamente, primeiro a Vega 1, depois a Vega 2. Elas funcionaram 3 dias cada e voaram ao redor de Vênus. Houve também um projeto para balões flutuarem em Marte. Esse projeto foi conduzido pela Agência Espacial Europeia, em cooperação com especialistas russos. Chegou até a ser construído um estratostato, ou melhor, um aerostato como este. Ele flutuava em grande altitude, próximo à estratosfera. E atualmente também há grande interesse na aerostática em outros planetas, como Marte, Júpiter, Saturno e especialmente Titã. Eu também trabalhei com esse tema. É o foco da minha atividade científica. Defendi minha dissertação sobre esse assunto. Escrevi, por exemplo, um artigo na revista Técnica e Tecnologia Espacial, onde falo sobre quais aparelhos exóticos, em princípio, são propostos para Vênus. Aparelhos que possuem ali 2, ou até mesmo 5, 6 invólucros protetores, invólucros preenchidos com um líquido específico que se transforma em vapor. Esses estudos de planetas, das atmosferas planetárias, de navegação nelas com aeróstatos, tudo isso ainda está por vir. Sem dúvida, o futuro da cosmonáutica está nesses aparelhos, inclusive nos aerostáticos. Mas, ao mesmo tempo, é claro, para que eles possam navegar em outros planetas, é preciso que eles naveguem aqui, em casa, primeiro. Para dominar o tema da estratosfera, os aparelhos estratosféricos, e para se tornar líder mundial, a Aeronova vai agora implementar um programa especial. Estou criando um programa para aparelhos estratosféricos. Nós colaboramos com muitos dos nossos colegas, meus amigos do Instituto de Aviação de Moscou.
Convidamos Arkady Dedkovsky, Ambulata Emilbaumova, Denis Efremov, que já há muitos anos trabalha ativamente nessa área. O escritório de projetos de Dolgoprud também demonstra grande interesse e espera que tudo dê certo para nós. Verde. Pegue e arraste. Só coloca ele de lado. Nós, junto com a empresa Aeronova, estamos trabalhando em lançamentos estratosféricos de aparelhos com grande duração de voo. É simplesmente interessante, para os técnicos, lançar algo a uma altitude de várias dezenas de quilômetros e fazer com que voe nas correntes estratosféricas por dezenas ou centenas de horas. São amplamente conhecidos os estratostáticos, radiosondas, que lançam cargas úteis e sensores para a estratosfera. Isso realmente não é uma tarefa difícil. Todo mundo já viu um balão como este na vida. Se você simplesmente soltar o balão, ele vai subir. O desafio mais complicado é lançar algo para cima e fazer com que permaneça lá por mais de um dia solar. Vou explicar. Se você enche o invólucro, que é como um balão flexível, com gás, ao subir na atmosfera da Terra, ele começa a aumentar de volume porque a pressão do ar ao redor diminui gradualmente. O gás de sustentação, o hélio, se expande em determinado momento. Na chamada altitude de operação, ele já ocupa todo o volume máximo do invólucro. Depois, um pouco de gás é liberado através de uma abertura na parte inferior, se o invólucro for aberto, e o estratostático continua voando na altitude que alcançou. Ou, se esse invólucro for fechado ou de látex, ele simplesmente estoura, rasga e o voo é interrompido. Se o invólucro for aberto, o voo continua até a chegada da noite, porque à noite o gás resfriado diminui de volume, sua força de elevação diminui e o aparelho cai. Por isso, é relativamente fácil lançar aparelhos para um período de até 24 horas. Isso não apresenta nenhuma dificuldade, se estabelecermos como objetivo um voo de vários dias, ainda mais se forem dezenas de dias, um mês ou talvez até mais de um ano. A cada dia, a cada mês, a tarefa se torna cada vez mais tecnológica, cada vez mais complexa. Foi exatamente esse desafio que começamos a enfrentar alguns anos atrás. Se falamos da nossa área, dos estratostáticos de longa duração de voo, é aí que começam as dificuldades. Dificuldades relacionadas aos gases. Além do invólucro onde fica o gás de sustentação, um elemento importante do estratostático de longa duração é o balão de superpressão. Balão de pressão excedente, invólucro de lastro, há vários nomes para ele. Nós o chamamos de balão de pressão excedente, BIT. Ele é suspenso sob o invólucro de gás e dentro dele é bombeado ar nitrogênio. Na verdade, qualquer gás pode ser usado para o invólucro de lastro. Nós usamos ar de cilindros. O invólucro de lastro tem formato esférico. Nos nossos lançamentos, ele tem um diâmetro de 3 a 4 metros. E sua principal função é manter uma grande pressão excedente em seu interior. Ela suporta dezenas de quilopascais, dependendo da necessidade. Isso equivale a cargas de ruptura de algumas até aproximadamente dezenas de toneladas na seção do invólucro esférico. Por que é preciso manter alta pressão e como funciona o invólucro de lastro? Quando o estratostático começa a decolar, o invólucro de lastro ainda não está totalmente formado, com formato meio ensacado.
Dentro do invólucro de 20 metros cúbicos pode haver 4 metros cúbicos de ar. No momento da subida, a uma altitude de 10 a 12 quilômetros, esse ar, esses 4 metros cúbicos de ar, se expandem até ocupar todo o volume do invólucro, ou seja, ele fica redondo. E é nesse momento que começa o aumento da pressão, porque o ar dentro desse invólucro não tem para onde ir, não tem mais espaço para se expandir. E à medida que a subida continua, todo mundo conhece a lei de Arquimedes. Todo mundo estudou isso na escola. Rho, G, V. O volume é constante. O G é constante, mas a densidade do ar fora do invólucro balastra diminui o tempo todo durante a subida. A atmosfera vai ficando mais rarefeita. E por isso, a força de empuxo que age sobre o invólucro balastro diminui. Na verdade, o invólucro balastro fica mais pesado durante a subida. Assim, a força de sustentação excedente que tínhamos ao nível do solo é compensada. Se tínhamos 1 kg de força de sustentação excedente, o invólucro balastro criou menos 1 kg com seu peso adicional. Nesse momento, o aparelho atingiu a altitude. O invólucro de gás ainda não ocupou totalmente o volume. Ele não ficou completamente cheio. Ele não estourou. Nada aconteceu com ele. E continuamos voando no patamar determinado por esse equilíbrio, durante o dia um pouco mais alto, porque está mais quente. O sol aquece, a força de sustentação aumenta um pouco, e à noite um pouco mais baixo. O gás de sustentação esfria e descemos para um patamar mais baixo. Trata-se de um projétil que deve suportar carga de várias unidades, dezenas de toneladas. Por isso o balão estratosférico não atinge a altitude, não estoura e pode continuar seu voo por meses ou anos. Foi utilizado um esquema de dupla camada. Por dentro há um revestimento hermético feito de um material que não é muito resistente, mas não deixa o gás escapar, e por fora, uma capa estrutural que garante a sustentação da carga. Como material para a capa externa, usamos tecidos de poliamida e tecidos de poliéster. Eles são amplamente utilizados no desenvolvimento e fabricação de vários coletes à prova de balas. Diferentes estruturas de suporte possuem propriedades de resistência bastante altas, chegando a 3.000 newtons por 5 centímetros ou até mais. Eles se mostraram excelentes. Todas as capas que fizemos de poliamida e poliéster suportaram as cargas previstas. A única coisa que realmente mudamos durante nossas pesquisas foi, de fato, a construção dessas capas. Ou seja, os pontos de fixação da carga externa, os pontos onde colocávamos o revestimento interno hermético, os pontos de saída das válvulas. O revestimento interno hermético foi o que mais exigiu recursos da nossa parte. Testamos, provavelmente, uma dezena de materiais diferentes em termos de custo, resistência à ruptura e força de rasgo. Encontramos 2 opções que funcionam e usamos. A primeira é um tecido com revestimento de termopoliuretano, Oxford ou Ultafeta. A segunda opção, que é mais interessante para nós, é o polietileno multicamadas. O revestimento interno hermético é posicionado em relação à capa externa em vários pontos. Onde esses pontos devem ser posicionados é uma das tarefas mais difíceis de se determinar, porque durante o uso se formam dobras. Essas dobras, no caso de estiramento da capa externa, que pode chegar a cerca de 10 a 20%, acabam se desfazendo. Nesse momento pode ocorrer um vazamento. Se houver vazamento, isso significa que há perda de altitude durante o voo do estratossato e, claro, os testes, que duram no mínimo de 10 a 12 horas. Isso sempre tem um quê de romantismo. Os testes durante o lançamento significam 2 noites sem dormir. 20 pessoas correndo o tempo todo ao redor do objeto de teste, ao redor da capa, cargas de gás, de lastro, cargas úteis de lançamento, corrigindo pequenas imprecisões e detalhes que surgem ali na hora. E, claro, quando você deixa, por exemplo, à noite, a capa de gás cheia, às 4 da manhã você simplesmente volta para o hangar e reza para que ela não esteja no chão, para que nenhuma das costuras tenha se soltado. Isso não é uma costura. Ah, é uma costura.
É que no frio ele se comportou assim. Ele simplesmente está se abrindo. E esse aqui está normal. Foi um fevereiro ruim. E aqui está se abrindo. E você, durante a semana, compra de material, corte, solda de novo uma noite, que pode terminar tanto em sucesso quanto em fracasso. É isso. E você nunca sabe onde está esse fim, quando você vai chegar ao resultado com garantia, quando a pressão não muda de um dia para o outro, e ao mesmo tempo essa pressão está no nível que você precisa. É um evento extremamente fascinante, especialmente depois que o aparelho com essa cápsula de lastro subiu ao céu pela primeira vez. E ali, pelo gráfico de altitude, você vê que ele atingiu o patamar certo, tudo perfeito. Para os engenheiros, até seja um pouco útil ser ingênuo, porque se não fossemos um pouco ingênuos alguns anos atrás, provavelmente teríamos ficado horrorizados com a quantidade de dificuldades e problemas que enfrentaríamos ao longo da resolução dessa tarefa. Foram usados muitos materiais diferentes, até que, depois de algum tempo, finalmente encontramos aquele que agora voa para a estratosfera, junto com todos os nossos lançamentos. Foi fabricada uma cápsula própria, feita totalmente na Rússia com material nacional, com volume de 2.000 metros cúbicos. Foram realizados testes estáticos, dinâmicos, de permeabilidade a gás, além de testes de voo. Ela comprovou com sucesso todas as suas especificações. Claro que não foi sem aventuras, mas conseguimos superar todas elas com sucesso durante esse trabalho. Além disso, foi desenvolvida uma carga útil que garante comunicação com a Terra a uma distância de várias centenas de quilômetros, além de registrar e controlar os dispositivos de atuação a bordo. Por isso, além da carga útil, os estratostáticos de longa duração de voo frequentemente possuem cápsulas de lançamento. É uma cápsula de látex, com volume de vários metros cúbicos, que é preenchida com hélio e suspensa acima da cápsula de gás, a principal cápsula de sustentação do estratostático. Isso serve para que, na fase de subida até a altitude dos aviões, se tenha uma maior taxa de ascensão. Assim, é possível sair mais rapidamente do espaço aéreo onde podemos representar algum perigo ou impor restrições adicionais a outros usuários do espaço aéreo. A uma altitude de 14 a 15 km ela estoura e o aparelho alcança cruzeiro por sua sustentação. 4 elementos principais são carcaça de lançamento, carcaça de gás, balão de pressão excedente, envelope de lastro e carga útil. O que torna interessantes os estratostáticos de longa duração. Eles atingem altitudes de 15 a 30 a 40 km e, de fato, continuam lá por um tempo considerável, nas correntes de vento. Esse fluxo tem uma velocidade no verão de alguns poucos ou dezenas de quilômetros por hora em altitudes, por exemplo, de 20 km. E pode atingir, no inverno, dentro do vórtice estratosférico global, e isso no hemisfério norte, e velocidades de até 300 km por hora. A estratosfera é um lugar previsível por várias semanas à frente. Periodicamente, esses vórtices se desfazem, se unem novamente. O estratostático, estando nessa altitude, migra de um vórtice para outro, alterando a altitude do aparelho. É possível passar de uma corrente para outra e, assim, corrigir a trajetória do aparelho ou, em algumas latitudes, manter o aparelho em uma área determinada. Se mantivermos o aparelho em uma área determinada, podemos instalar um retransmissor de sinal sobre essa região e garantir a comunicação em celular, comunicação especial, móvel. Podemos garantir o monitoramento do território sobre essa área e, a partir de 20 km de altitude, conseguimos enxergar o horizonte a várias centenas de quilômetros. O estratostático pode cobrir até 500 km em uma direção com seu alcance.
Ou seja, uma área enorme fica sob ele, dentro do seu campo de visão. E de uma ponta a outra desse território, é possível garantir comunicação por meio da retransmissão do sinal. Isso é interessante mesmo sem manter uma posição fixa. Estando no hemisfério norte, ao lançar um agrupamento de estratostatos, pode ser uma dezena ou algumas dezenas de aparelhos dentro de um redemoinho estratosférico, e trata-se de uma circulação instável que ocorre nas latitudes de 60 a 70 graus. Se esses aparelhos de circulação forem distribuídos de maneira realmente uniforme, podemos, assim, estar conectados com pelo menos um desses aparelhos o tempo todo, sem interrupção. E, ao garantir a comunicação entre os aparelhos dentro desse agrupamento, formamos agrupamentos semelhantes de satélites, que fornecem comunicação móvel, internet, transmissão de dados especiais ou, por exemplo, monitoramento das condições do gelo ao longo da rota marítima do norte. Da mesma forma, sistemas de comunicação especial também são aplicados aqui. Os estratostatos e a estratosfera são frequentemente chamados de camada de reserva. Se algo der errado com os satélites, se houver algum problema com a infraestrutura terrestre, os estratostatos podem ser rapidamente posicionados na área e altitude necessárias e imediatamente assumir as funções de garantir a comunicação, servindo como reserva para o agrupamento de satélites. Aqui não há nenhum conflito com os satélites. Os satélites cumprem sua tarefa específica, durante um período determinado, com um orçamento próprio, mas existe outro nicho. Existem outras tarefas que os estratostatos realizam. Não se trata de substituir os satélites em seus mercados, mas sim de atender a uma nova demanda, o mercado dos aparelhos estratosféricos. Lá. O vento vem de lá. Dessa forma, agora estamos em um estratostato de tamanho bastante modesto, testando todas as questões de manobra, posicionamento, subida a uma determinada altitude e manutenção da altitude. Tudo isso é necessário para que possamos dominar a navegação primeiro em estratostatos comuns e depois em estratostatos controlados. Depois, aprender a navegar já com a ajuda de motores em dirigíveis estratosféricos utilizando energia solar e usar tudo isso para navegar na atmosfera da Terra, inclusive para pesquisas em outros planetas. Não fique mexendo o transmissor pelo chão. Certo. Você só precisa manter esticado ao máximo e pronto. Certo, altitude de 911 metros, vertical. Estamos em névoa. Bem, aqui está B1. Aqui vemos 177 quilômetros. 170 ou 170, 180 próximos do nosso valor. E essas são as trajetórias que precisamos testar. Aqui estão algumas opções, pode ser essa ou aquela.